Desde pequena, eu sempre percebi que havia algo errado dentro da minha própria casa. Enquanto minha irmã era tratada como a filha perfeita, eu era apenas a outra. Tudo que eu conquistava era ignorado, e mesmo quando juntei cada centavo para realizar meu maior sonho, eles zombaram. Mas o que você faria se seus próprios pais decidissem, do nada, dar o seu carro como presente de aniversário para sua irmã, e ainda te agredissem quando você se recusasse a entregar? Eu aguentei calada por muito tempo, até o dia em que disse basta. E quando eles menos esperavam, eu voltei, mas não como eles imaginavam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, a balança do afeto na minha casa nunca pendeu para o meu lado. Se eu chorava, era drama. Se minha irmã chorava, era sensibilidade. Quando ela sorria, era graciosa. Quando eu sorria, era forçado. Cresci assim, com a sensação de ser um peso a mais, um detalhe despercebido nas fotos de família. E o mais cruel de tudo era que ninguém admitia. Para o mundo, éramos uma família unida. Mas dentro daquela casa, meu papel era claro: ser útil, discreta e obediente. Com 15 anos, consegui meu primeiro emprego como atendente numa lanchonete de bairro. Saía da escola e ia direto para o trabalho, voltando já tarde da noite. Era exaustivo, mas eu me agarrava àquilo como uma chance de mostrar meu valor. Entreguei quase todo o meu salário aos meus pais, mês após mês, enquanto eles diziam que era para ajudar nas despesas, já que a situação estava difícil. E eu acreditava. O curioso era que, quando minha irmã começou a trabalhar, ganhando quase o dobro do que eu ganhava, ela não precisou dar um centavo. Segundo meus pais, ela tinha uma vida social ativa e precisava do dinheiro para sair com as amigas. Eu não era sociável. Eu era apenas a filha funcional. Com 19 anos, surgiu uma vaga em uma loja de móveis e, mesmo sem experiência na área, fui contratada. O salário não era excelente, mas já era melhor. Continuei ajudando em casa, como sempre, mas passei a guardar cada moeda que sobrava. Eu sonhava em ter algo só meu. Algo que ninguém pudesse tomar. Algo que provasse, para mim mesma, que eu era capaz de conquistar sem depender de ninguém. Um carro. Não precisava ser novo. Só precisava ser meu. Demorou mais de um ano economizando, fazendo freelas, vendendo doces escondida no trabalho, recusando convites, negando vontades. Quando finalmente comprei meu carro usado, um hatch azul que parecia velho para o mundo, mas era reluzente para mim, meu coração quase saiu pela boca. Fui para casa com um sorriso que mal cabia no rosto, achando que, talvez, meus pais fossem se orgulhar. Mas eles riram. Riram como se fosse piada. Tome cuidado para não bater esse carro velho, meu pai debochou. Minha irmã zombou: azul calcinha, mana? Sério isso? Guardei a dor com o mesmo silêncio com que sempre guardei tudo. Não chorei. Já havia aprendido a não dar esse gosto a eles. Continuei usando meu carro para ir ao trabalho, às vezes fazendo um bico ou outro de motorista de aplicativo para pagar o IPVA e a manutenção. E embora não fosse perfeito, ele me dava liberdade. Me fazia sentir viva. 3 meses depois, no aniversário da minha irmã, estávamos jantando em casa. Havia uma torta de frango no centro da mesa e refrigerante no copo. Meu pai, com um sorriso que não vi muitas vezes, ergueu a taça de vidro e anunciou: temos um presente especial hoje. Você dará o seu carro para sua irmã. É o seu presente de aniversário, já decidimos. Eu paralisei. Senti o sangue sumir do meu rosto. Como assim, vou dar o carro para minha irmã? Perguntei, tentando manter a calma. O carro é meu. Eu que comprei. Minha mãe foi rápida como um chicote: para de ser egoísta, sua ingrata. Dê logo a chave para sua irmã. Ela merece. Eu respirei fundo. Lembrei do dia em que riram do carro. Lembrei de cada sacrifício. E então perguntei: mas vocês não disseram que era um carro velho? Por que querem tanto ele agora?
A resposta veio como uma tempestade. Meu pai levantou, o rosto vermelho de raiva, e me deu um soco no rosto. Um soco seco, direto no nariz. A dor explodiu e o sangue escorreu. Obedece, ele gritou. Eu estou mandando dar a chave agora. Minha irmã deu risada e completou. Ai, mana, foi só um soquinho. Para de drama. Me dá a chave, vai. Preciso sair com as minhas amigas para comemorar meu nível. Foi naquele momento que a decisão nasceu dentro de mim como um trovão. Levantei devagar, peguei meu celular, minha bolsa e, principalmente, minha chave. Olhei para cada um deles com uma frieza que nunca haviam visto em mim. Vocês vão colher cada coisa que plantaram, pensei. E saí. Saí com meu carro, com o nariz sangrando, com a alma ferida, mas com a certeza de que nunca mais voltaria para aquela casa. O que eles não sabiam é que o mundo dá voltas. E algumas voltas são dolorosas. Eu não sabia para onde ir naquela noite. Tudo que tinha era meu carro, ou o que sobrou de mim e do meu nariz machucado. Dirigi sem rumo por quase uma hora, com a cabeça latejando e as palavras do meu pai ecoando como um tambor de guerra: obedece. Aquela palavra ressoava dentro de mim como uma sentença. Mas, pela primeira vez, eu não obedeci. Estacionei em frente a uma farmácia 24 horas, comprei gaze, soro fisiológico e um analgésico barato. Fui até o estacionamento, me olhei pelo retrovisor e tentei limpar o sangue que ainda insistia em escorrer. O corte no nariz era pequeno, mas a humilhação era enorme. Ali, no espelho do carro, pela primeira vez, me permiti chorar. Um choro silencioso, que não implorava por consolo, só por liberdade. Era o luto de quem percebe que não tem mais família, ao menos não aquela. Passei aquela noite dentro do carro, em um bairro mais tranquilo, perto de uma praça movimentada. Os faróis dos carros iam e vinham, como se o mundo seguisse indiferente à minha dor. E seguia mesmo. Ninguém bateu no vidro perguntando se eu estava bem. Ninguém ligou. Nem meus pais. Nem minha irmã. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada perdida. Para eles, eu era descartável. Sempre fui. Na manhã seguinte, com o rosto inchado e os olhos vermelhos, dirigi até o trabalho. Meu gerente, um homem chamado Cláudio, logo notou meu estado. Disse que eu podia ir para casa descansar, mas eu inventei que havia tropeçado na calçada. Ele acreditou, ou fingiu acreditar. No fundo, acho que ele entendeu, mas respeitou meu silêncio. Passei os dias seguintes dormindo no carro, tomando banho em academias com diárias baratas ou em banheiros públicos de shoppings. Era exaustivo, mas libertador. Pela primeira vez, cada centavo que eu ganhava era meu. Ninguém me perguntava quanto eu podia dar. Ninguém me olhava com desprezo por guardar dinheiro. Eu era dona de mim. E isso bastava. Usei os primeiros salários livres para alugar um quarto em uma casa compartilhada. Pequeno, apertado, com paredes manchadas e baratas ocasionais, mas com uma fechadura que respondia à minha chave. Me senti segura ali. Não havia luxo, mas havia paz. Com o tempo, comecei a crescer na loja. A gerente do setor de estofados pediu demissão e Cláudio me ofereceu o cargo. Um pequeno aumento, mais responsabilidades, e pela primeira vez, um voto de confiança vindo de alguém. Aceitei. Mergulhei no trabalho. Fiz cursos online gratuitos sobre vendas, negociação, comportamento do consumidor. Cada conhecimento me ajudava a me afastar da imagem que minha família construiu sobre mim, a filha sem brilho. Alguns meses depois, consegui trocar meu carro por um modelo mais novo, ainda usado, mas mais confiável. O azul calcinha ficou para trás, como símbolo de uma fase dolorosa, mas necessária. Na concessionária, enquanto assinava os papéis, pensei na frase que minha irmã disse: "Me dá a chave, vai." E pela primeira vez, sorri ao lembrar. Comecei a fazer amizades no trabalho, mas ainda assim, mantinha uma certa distância. Aprendi que confiança é algo que se constrói devagar. Em especial depois de anos sendo desacreditada por quem deveria me proteger.
Ainda assim, encontrei em uma colega chamada Amanda uma espécie de farol. Ela era divertida, gentil e tinha uma empatia silenciosa que me fazia sentir segura. Nunca perguntei se ela sabia que havia algo errado comigo, talvez soubesse, mas respeitava o tempo que eu precisava. Num sábado, ela me chamou para almoçar na casa dela. Sua mãe, uma senhora simpática de cabelos grisalhos, me tratou como se eu fosse da família. Me serviu primeiro, perguntou do meu trabalho, elogiou minha blusa simples. Fiquei sem saber como reagir. Aquela era a forma que o carinho deveria ter? Aquilo era o que chamavam de acolhimento? Voltei para casa com um nó na garganta. Pela primeira vez, percebi que existia outro mundo fora do que eu conhecia. Um mundo onde amor não vinha com condições, nem era usado como moeda de troca. Foi então que me vi determinada a ir além. Não bastava sobreviver longe deles. Eu queria crescer. Queria florescer. Queria ser tudo o que eles disseram que eu não seria. Mas foi justamente quando comecei a encontrar estabilidade que recebi a primeira ligação. Era da minha mãe. 8 meses depois da agressão. 8 meses sem uma palavra. Quando vi o nome dela na tela, meu estômago revirou. Atendi. Ela não perguntou se eu estava bem. Não pediu desculpas. Disse apenas: sua irmã está precisando muito de ajuda. A loja onde trabalhava faliu. Você pode emprestar um dinheiro para ela? Ela é sua irmã, afinal. Não consegui responder de imediato. O silêncio que fiz foi o mais alto que ela já ouviu. Você sumiu, nem deu notícias, e ela continuou, com a voz como se fosse eu a culpada. A casa tá em dificuldade, sua irmã chorou ontem porque se sentiu abandonada. Isso é justo? Foi ali que percebi, o arrependimento deles não existia. O que existia era o eco do que perderam. E ainda viriam mais ecos. E quando viessem, eu estaria pronta. Não. Foi só isso que respondi à minha mãe. Sem justificativas, sem rodeios. Um simples não que pareceu atravessar a garganta dela como uma lâmina. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, talvez surpresa com minha firmeza. Depois desligou. Sem despedida, sem apelo. E eu, com o celular ainda colado ao ouvido, senti um peso cair dos meus ombros. Dizer não nunca tinha sido permitido. Naquela casa, minha vontade sempre vinha por último. Mas ali, sozinha, dona do meu tempo, do meu salário e do meu caminho, o não soou como liberdade. Nos dias seguintes, vieram as mensagens. Primeiro da minha irmã, cobrando empatia. Depois minha mãe novamente. Você sabe que a vida dela foi sempre difícil, minha mãe escreveu, como se eu tivesse vivido um conto de fadas. Depois vieram os áudios de voz alterada, os gritos disfarçados de preocupação. Não cedi. Não respondi. O silêncio que entreguei a eles foi meu primeiro ato de resistência real. Cerca de um mês depois, uma ligação inesperada mudou tudo. É da parte jurídica da Dona Carmen, sua tia-avó, disse a mulher ao telefone. Tia Carmen. Mal me lembrava dela. Uma senhora reclusa, que morava no interior, irmã do meu avô. Havia apenas algumas vezes em reuniões de família, mas sempre foi gentil comigo. A última vez que nos falamos, eu devia ter uns 14 anos. Ela me chamou de a mais lúcida da família, uma frase que guardei, mesmo sem entender muito bem na época. A advogada explicou, com formalidade, que tia Carmen havia falecido e deixado um testamento. Segundo o documento, o único bem de valor que possuía, uma pequena propriedade que havia sido vendida, agora convertida em dinheiro, seria destinada a mim. O valor? 800 mil reais. Por alguns segundos, achei que era trote. Mas os documentos chegaram. Oficiais. Assinados. Homologados. Era verdade. De uma hora para outra, eu, que passara anos juntando centavos para comprar um carro usado, agora tinha 800 mil reais em minha conta. A primeira coisa que fiz foi sentar no chão e respirar. Tentei imaginar o que tia Carmen viu em mim, o que a fez me escolher.
E uma lágrima escorreu, não pela herança, mas por ter sido lembrada. Por alguém ter visto valor em mim. Claro, não demorou para a notícia circular. 2 dias após o depósito, minha mãe me ligou. Dessa vez, sua voz veio doce como mel. Um boi, minha filha, que nunca me pertenceu. Disse que queria me ver, que estava com saudade, que queria conversar. Recusei. Disse que não havia nada a ser dito. Ela insistiu. E então soltou, num tom quase casual: olha. Seu pai e eu estávamos conversando, e achamos justo que você repasse pra gente uma parte do dinheiro. 200 mil, pelo menos. Ou 600, né? Já que você não ajudou quando a gente mais precisou. Engasguei. Ri. Sim, eu ri. Não de deboche, mas de incredulidade. Vocês estão me pedindo 600 mil reais? Perguntei. Sua irmã está desempregada, a gente está cheio de dívida, minha mãe começou, como se fosse meu problema. E por que eu daria isso a vocês? Questionei. Vocês me expulsaram, riram de mim, me agrediram. O tom mudou. O doce virou fel. Olha aqui, garota. Você pode estar achando que é melhor que a gente agora, mas a vida dá voltas. Se você não der esse dinheiro, vai se arrepender. Não diga que não avisamos. E desligou. As mensagens começaram no mesmo dia. Primeiro foram longos textos cheios de chantagem emocional. Depois vieram as indiretas nas redes sociais, usando perfis falsos para me chamar de ingrata, de cobra, de filha que esqueceu a família. Em seguida, os prints de mensagens que eles enviavam para amigos e parentes, dizendo que eu tinha roubado o dinheiro da herança, que me aproveitei de uma idosa doente. Eu soube disso porque até Amanda, minha amiga, recebeu uma mensagem dessas. Mostrou-me rindo, sem imaginar o quanto aquilo doía. Uma semana depois, encontrei um bilhete preso ao para-brisa do meu carro. Você pode fugir, mas a família é para sempre. Pense bem antes que isso vire coisa séria. Meu sangue gelou. Eles sabiam onde eu morava. Onde eu trabalhava. Onde eu deixava o carro. Levei o bilhete à delegacia. Fiz um boletim de ocorrência, mas o atendente apenas balançou a cabeça, dizendo que o bilhete não é ameaça direta. Que eu só deveria me preocupar se algo concreto acontecesse. E se acontecesse? Eu precisava esperar o quê? Um novo soco? Um carro riscado? Um acidente forjado? No fundo, eu sabia. A família que me ignorou, que me explorou e me agrediu, agora via em mim um banco. Uma conta recheada. Um alvo. Mas se eles achavam que eu continuava sendo a mesma menina que baixava a cabeça diante das ordens do pai, estavam prestes a descobrir que a filha obediente havia morrido naquela noite do soco. Agora, quem mandava na minha vida, era eu. Depois do bilhete no para-brisa, minha paz virou desconfiança. Troquei o local onde estacionava o carro e avisei o síndico do prédio, local onde morava agora, sobre qualquer movimentação estranha. Mas mesmo com essas precauções, dormia mal. O medo de que eles fizessem algo de verdade era uma sombra constante, daquelas que te seguem mesmo com todas as luzes acesas. Foi durante esse período de tensão que reencontrei o Raul, um ex-colega de escola com quem eu nunca tinha muita intimidade, mas que acabou se aproximando através de Amanda. Ele era daqueles caras quietos, mas com uma presença que impunha respeito. Descobri que ele trabalhava como segurança pessoal de executivos e artistas. Quando contei, meio por cima, o que estava acontecendo, ele não hesitou: se quiser, eu posso te ajudar. Não cobro nada. Não é certo o que estão fazendo com você. E se ameaçaram uma vez, vão tentar de novo. No começo, recusei. Não queria envolver ninguém. Mas depois de receber uma mensagem da minha irmã dizendo: nos vemos em breve, mana, e não vai ser uma visita amigável, resolvi aceitar. Raul começou a me acompanhar em alguns trajetos, aparecia sempre que eu precisava ir a algum lugar mais isolado, e mesmo nos dias em que eu estava só em casa, ele mandava mensagem perguntando se estava tudo bem.
pela primeira vez, senti que alguém estava do meu lado e disposto a me proteger. O que eu não esperava era que o confronto viria tão cedo. Era uma terça-feira, início da noite. Eu e Raul estávamos saindo de um café perto da loja onde trabalho. Estávamos indo em direção ao carro quando ouvi meu nome ser chamado em voz alta. Era minha mãe. E ao lado dela, meu pai e minha irmã. Parados no meio da calçada, como se estivessem me esperando. A gente precisa conversar. Ela gritou. Raul se colocou à frente instintivamente, mas eu toquei seu braço. Pode deixar. Eu resolvo. Fui até eles, firme, tentando controlar o coração disparado. Vocês vieram até aqui por quê? Chega de enrolação, meu pai disse, com o rosto carregado de raiva. Já te demos tempo demais. Ou você transfere o dinheiro hoje, ou a gente resolve isso do nosso jeito. Eu não vou dar nenhum centavo, respondi, olhando nos olhos dele. E vocês não têm nenhum direito sobre esse dinheiro. Foi deixado para mim. Eu não devo nada a vocês. Minha irmã bufou. Olha só quem ficou valentona. Deve estar se achando poderosa agora, né? Não é questão de poder, retruquei. É sobre não aceitar mais ser tratada como lixo por quem deveria me amar. Foi então que meu pai avançou. Num movimento rápido, ele levantou o punho, pronto para me atingir como da última vez. Mas dessa vez, a história seria diferente. Raul entrou na frente como um raio. Com um movimento preciso, segurou o braço do meu pai no ar, girou e o imobilizou com o rosto contra o capô de um carro estacionado. Eu vou te avisar só uma vez, disse Raul, com a voz baixa e firme. Se vocês tentarem encostar um dedo nela de novo, as coisas vão ficar feias para vocês. Entenderam? Minha mãe gritou, assustada. Solta ele. Você não pode fazer isso. Ah, eu posso sim, respondeu Raul, ainda segurando o braço torcido do meu pai. Tenho registros de ameaças, bilhete, prints de mensagens, e testemunhas. Se você quiser, eu mesmo levo todos agora para a delegacia. Minha irmã puxou a mãe pelo braço. Vamos embora. Isso tá ridículo. Raul soltou meu pai, que caiu de joelhos no chão, segurando o ombro. Levantou-se devagar, vermelho de raiva, mas sem coragem de avançar outra vez. Me lançou um olhar que tentava ser ameaçador, mas era puro ódio ferido. Eles foram embora sem dizer mais nada, engolindo a humilhação de não terem o controle. Quando entramos no carro, minhas mãos tremiam. Você tá bem? Raul perguntou. Concordei. Melhor do que nunca. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi tranquila. Raul tinha sido um anjo enviado quando eu mais precisava. Mas mais do que a força dele, o que me deu segurança foi perceber que eu não era mais a garota que se encolhia no canto. Eu tinha enfrentado minha família de frente. Tinha negado, resistido e, agora, vencido aquele momento. Mas eu sabia que a guerra ainda não tinha terminado. Eles eram orgulhosos, rancorosos e vingativos. E não aceitariam a derrota tão facilmente. Por isso, comecei a me preparar. Passei a registrar tudo, conversas, prints, placas de carros suspeitas, horários. Abri uma pasta na nuvem, com cópias de todos os arquivos. E mais do que isso, comecei a traçar um plano. Não de vingança, mas de justiça. Porque se um dia eles se arrependessem, que fosse não apenas por não terem o dinheiro, mas por tudo que fizeram, por tudo que perderam, e por tudo que eu me tornei sem eles. Os dias que se seguiram ao confronto na rua foram mais silenciosos do que eu imaginava. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum bilhete colado em vidros. Meus pais e minha irmã sumiram como se tivessem desistido, mas eu sabia que aquilo não era paz, era pausa antes de uma nova tentativa. Só que dessa vez, eu estava um passo à frente. Com Raul sempre atento, continuei minha rotina de trabalho, estudos e foco. O dinheiro da herança permanecia intocado, investido com cautela. Parte dele eu pretendia usar para montar meu próprio negócio. Não por vingança, mas para seguir adiante com os planos que sempre me disseram que eram grandes demais para mim.
Foi durante uma tarde de domingo, folheando um velho caderno onde eu costumava anotar metas, que uma lembrança me atravessou como um raio, meu primeiro carro. Aquele hatch azul claro, que tanta alegria me trouxe, mesmo cercado de desprezo. Lembrei da risada do meu pai, do deboche da minha irmã, da frase que parecia uma piada cruel: "Tome cuidado para não bater esse carro velho." E então, como uma faísca acendendo um plano, pensei: e se eu devolvesse exatamente o que eles tanto queriam? A ideia parecia absurda à primeira vista. Mas quanto mais eu pensava, mais sentido fazia. Eles exigiram uma parte da herança. Ameaçaram, manipularam, mentiram. Então por que não entregar a eles exatamente aquilo que tanto desejaram? O carro que zombaram, depois cobiçaram, e que foi o estopim da minha libertação. Comecei a busca. Vasculhei sites de venda, fóruns de carros antigos, páginas de anúncios. Levei semanas rastreando placas, confrontando informações, cruzando dados. Até que um dia, em um perfil de vendas modesto, reconheci as marcas do para-choque, o detalhe no retrovisor quebrado, o adesivo desgastado no vidro traseiro. Era ele. Meu primeiro carro. Liguei de imediato. O atual dono, um senhor simples de outro estado, me contou que o carro já não estava em boas condições. Havia passado por vários donos, trocado de mãos, e agora mal ligava sem engasgar. Disse que pretendia vender para desmanche. Ofereci o valor integral à vista, muito mais do que ele esperava. E uma semana depois, o carro estava comigo novamente. Ver aquele velho hatch na minha frente foi como reencontrar uma versão antiga de mim mesma. Riscado, sujo, com a pintura desbotada, mas ainda de pé. Ainda funcionando. Como eu. Passei 2 dias com o carro em uma oficina, apenas o suficiente para deixá-lo em condição de rodar. Não queria reformá-lo. Queria que ele chegasse exatamente como estava. Um reflexo perfeito do que eles haviam feito, destruir algo precioso sem sequer perceber. Quando contei meu plano para Raul, ele não esboçou surpresa. Apenas sorriu e disse: "Eu dirijo atrás, caso dê algum problema. E, claro, fico por perto se eles tentarem algo." Era uma tarde nublada de sábado quando estacionei o carro antigo na frente da casa onde cresci. A mesma fachada, as mesmas janelas. Tudo parecia ter parado no tempo, menos eu. Toquei a campainha. Raul ficou alguns passos atrás, atento como sempre. Meu pai abriu a porta. Por um instante, pareceu confuso ao me ver. Depois, sua expressão se fechou, como se estivesse pronto para mais um embate. "O que você quer aqui?" Atrás dele, vi minha mãe e minha irmã se aproximando, curiosas. Havia cansaço em seus rostos. Os mesmos olhos que me viram como dispensável agora brilhavam com expectativa. "Vim entregar a parte da herança que vocês tanto exigiram", respondi, tirando do bolso a chave do carro. "Está ali na frente." Eles olharam, sem entender. Meu pai deu alguns passos até a calçada e viu o carro velho, agora com a pintura ainda mais desgastada do que antes. "Isso é algum tipo de piada?" Ele rosnou. "Não. É justiça. Vocês quiseram tanto esse carro, brigaram por ele, me agrediram por causa dele. Agora ele é de vocês. Aproveitem." Estendi a chave, que ele pegou com força. Raul se aproximou devagar, e bastou sua presença para que ninguém ousasse reagir com violência. Minha irmã bufou. "Sério isso? Achou que a gente ia aceitar isso como parte da herança?" "É tudo que vocês vão ter de mim", respondi. "Um carro que representa exatamente o que foi o amor de vocês por mim, velho, desprezado, mas só valorizado quando podia ser usado." Minha mãe tentou falar algo, mas eu a interrompi. "Não quero ouvir mais nada. Essa é a última vez que piso aqui. Vocês me perderam faz tempo. Só estão colhendo o que plantaram. E se tentarem me prejudicar outra vez, eu garanto que não vão gostar das consequências." Virei de costas. Raul veio comigo até o carro. Antes de entrar, olhei uma última vez para eles. Parados na calçada, com a chave nas mãos, sem saber o que fazer.
irados, derrotados, imóveis. Era o fim de um ciclo. Mas ainda havia um novo capítulo pela frente. A entrega simbólica do carro foi o ponto final que eu precisava. Quando voltei para casa naquele dia, algo dentro de mim se reorganizou. Como se tivesse limpado o último cômodo de uma casa antiga, jogado fora os escombros, e deixado a luz entrar. Pela primeira vez, me senti leve. Com os documentos da herança organizados, e agora com a paz que só o distanciamento pode oferecer, decidi que era hora de construir. Não apenas uma nova vida, mas um lar meu. Visitei apartamentos pequenos, aconchegantes, daqueles que parecem sussurrar recomeço em cada detalhe. Me apaixonei por um de 2 quartos, bem iluminado, com uma vista modesta da cidade, mas uma sensação de liberdade infinita. Comprei à vista. Sem medo. Sem precisar pedir permissão. Sem ter que prestar contas a ninguém. O segundo quarto virou um escritório, ainda que modesto. Coloquei ali uma mesa de madeira clara, uma estante com os poucos livros que consegui comprar ao longo dos anos, e uma cadeira confortável onde me sentava para planejar. Foi naquele espaço, silencioso e só meu, que desenhei o mapa do meu futuro. Desde os tempos em que trabalhava na loja de móveis, desenvolvi uma verdadeira paixão por decoração funcional e inteligente. Sabia unir estética e praticidade com poucos recursos, algo que aprendi na Marran, tentando transformar quartos alugados em refúgios. Comecei a desenhar projetos para amigos, depois para colegas de trabalho, até que a ideia se tornou clara: era hora de abrir meu próprio negócio. Com o restante do dinheiro da herança, fiz um investimento cuidadoso, abri uma pequena empresa especializada em design de interiores e móveis sob medida para apartamentos compactos. O nome? Raízes. Porque tudo que eu sou nasceu da dor que eles tentaram me enterrar. E porque, mesmo rejeitada, eu criei minhas próprias raízes, sólidas, profundas, minhas. Raul me ajudou desde o primeiro dia. Cuidou da parte de segurança e logística, indicou fornecedores, contratou profissionais de confiança. Nunca pediu nada em troca. E, com o tempo, nosso vínculo ganhou outros contornos. Ele passou a frequentar minha casa, conhecer meus ritmos, minha história. Nunca houve pressa, mas houve verdade. O negócio começou pequeno, com poucos clientes e muitas dúvidas, mas o boca a boca fez milagres. Em menos de um ano, tive que contratar uma equipe fixa, abrir um ateliê e ampliar o espaço de produção. Pela primeira vez, era eu quem dava ordens. Eu que definia o caminho. Eu que criava. Enquanto isso, minha família assistia de longe. Não houve mais ligações, nem mensagens. Mas, de tempos em tempos, alguém me contava que eles comentavam sobre mim com ar de amargura. Minha irmã ainda não tinha conseguido emprego fixo. Meus pais viviam se queixando de dívidas. E o carro velho? Foi deixado por meses encostado na garagem. Até que um vizinho comentou que o viram sendo recolhido por um caminhão de ferro velho. A ironia era silenciosa e justa. Eu não sentia prazer no sofrimento deles, mas também não sentia culpa. Porque o que construí não veio de herança fácil. Veio da dor. Veio da fome. Veio dos nãos que me ensinaram a me dizer sim. Veio das madrugadas trabalhando, dos dias de humilhação, dos socos, dos gritos, da indiferença. Cada conquista minha era um tijolo construído com a força de quem não teve apoio algum. Certa noite, enquanto organizava um projeto no escritório de casa, ouvi Raul me chamar da cozinha. Fiz um café. Você precisa de uma pausa. Sorri, me levantando. Sentei à mesa com ele e ficamos em silêncio por um tempo, olhando pela varanda da cidade que agora parecia tão pequena diante de tudo que vivi. Você ainda pensa neles? Ele perguntou. Às vezes, respondi. Mas não com saudade. Só, como lembrança. Como uma lição. E o que você sente quando lembra? Que eu venci. Não porque me tornei rica. Mas porque eles não mandam mais em mim. Nunca mais. Tomamos o café em silêncio. Lá fora, a noite seguia calma.
E, dentro de mim, não havia mais mágoa. Só a certeza de que fui rejeitada por quem deveria me amar, mas acolhida pela vida, pelas escolhas que fiz, pelas portas que abri sozinha. E ali, naquela cozinha pequena, com cheiro de café fresco e luz baixa, eu entendi. Às vezes, a verdadeira vitória não é provar que eles estavam errados. É construir um mundo onde a opinião deles não importa mais. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Seu apoio é muito importante para que essas narrativas continuem alcançando mais pessoas. Agora me conta aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que essa filha fez? Teria tido a coragem de enfrentar a própria família e seguir seu caminho sozinha? Quero muito saber a sua opinião. E aproveita e escreve de qual cidade você está assistindo esse vídeo, assim posso te mandar um coração nos comentários. Compartilhe também esse vídeo com amigos e familiares, quem sabe essa história não inspira alguém a se libertar de relações tóxicas e valorizar a própria jornada. Muito obrigado por estar aqui, e até o próximo vídeo.